Noite, caros ouvintes, caros irmãos, mais uma vez estamos aqui pela graça de Deus para trazer a mensagem de Deus para os nossos corações. Vamos prestar atenção na leitura do texto que está no livro de Atos, capítulo 1. E nós vamos fazer essa leitura até o verso 7, verso 8, mais ou menos. Leiamos então. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse: de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Que Deus se digne abençoar a leitura desta palavra e aplicar aos nossos corações. Este é um texto rico, muito importante da palavra de Deus, porque ele mostra o que o povo precisava na subida de Jesus. Jesus foi assunto aos céus, para que houvesse a oportunidade de nós vivermos com o Espírito Santo. Então ele deixou essas promessas ricas, mas deixou uma recomendação muito importante para eles. E essa recomendação era a seguinte: não se ausentar de Jerusalém. Não saia de Jerusalém, até que do alto vos sejais revestido de poder. Então, estando com eles, determinou-lhes que não o ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. A promessa de que de mim ouviste, ficai em Jerusalém. E essa promessa chegou no dia de Pentecostes. Havia a promessa do Pentecoste e esperavam, um grupo grande deles, esperava o dia de Pentecoste. E havia festas em Jerusalém, comemoração de várias festas, e as festas, as comemorações dessas festas, às vezes duravam 2 semanas, durava até mais. Em festa, o povo reunido, grande número de pessoas. Então, lá em Jerusalém, havia festa. E essa era uma das festas mais esperadas, era a festa de Pentecostes. E ele determinou, então, não se ausentem de Jerusalém, mas esperem
a promessa de que de mim ouviste, ficar em Jerusalém. Essa promessa chegou no dia de Pentecostes. Foi uma novidade muito grande, até hoje, quando lemos esse texto, no dia de Pentecostes, muitas pessoas ainda conservam alguma dúvida, algumas pessoas não ainda entenderam perfeitamente a razão desse texto e a razão daquele momento, e ficam, às vezes, sem saber determinadas coisas, e, às vezes, até distorce um pouco o ensinamento da palavra a respeito do dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos, quer dizer, era festa, estavam todos reunidos num só lugar. Nesta hora, neste momento, estavam todos num só lugar, no mesmo lugar, aproveitando. Ali estava umas 120 pessoas, todas no mesmo lugar. De repente veio do céu um vento impetuoso. É aí que eu chamo a atenção dos ouvintes, para que nós entendamos direitinho essa questão do Pentecoste. Veio, de repente, subitamente, de repente, veio um vento impetuoso. Quer dizer, um vento impetuoso. O que seria um vento impetuoso para nós? Existe muita sorte de vento, muito jeito de vento, mas um vento impetuoso é um vento que não é violento, é um vento que traz tranquilidade e é um vento que chama a nossa atenção. É como se alguma coisa estivesse zoando, por exemplo, como um retinir de uma cigarra, quando começa a cantar. Todo mundo conhece o canto da cigarra, né? E ela tem o canto prolongado, mas dá a impressão que é um vento impetuoso, o suvio de um vento impetuoso. Era um vento que não era um vento como muitos até hoje pensam e dizem, que era um vento que vinha arrastando tudo, derrubando tudo. Se fosse nos nossos dias, vinha levantando telhado, derrubando árvores, levantando muita poeira, vinha trazendo medo e dificuldade para as pessoas. Não, não foi assim aquele vento. O texto diz que veio um vento como que, de fogo. Então, ou melhor, um vento impetuoso, como que um vento violento. Mas era semelhante, a semelhança de um vento violento, mas não era. Era um vento tranquilo, que assoviava tranquilamente, que veio sobre aquelas 120 pessoas que estavam naquele mesmo lugar, naquela mesma hora, e viram vir aquele vento. E eles esperavam por alguma coisa naquele dia. E o texto diz também que, de repente, foram vistas por eles línguas como que de fogo. As pessoas fazem algum alarde, dizem, naquele dia dos Pentecostes houve língua de fogo, o fogo caiu. Hoje as pessoas costumam dizer isso aí para engrandecer aí suas reuniões, seus cultos pentecostais, e falam muito sobre língua de fogo, labareda de fogo. Veio labareda de fogo, língua de fogo, e caiu sobre todo o povo, e o povo, todo mundo caiu no chão naquele dia. Não, não foi isso. Não foi isso. O texto é bem claro em todas as traduções, é bem claro em dizer que foram vistas línguas como que de fogo, que repousavam sobre a cabeça das pessoas. Era como se você olhasse de uma porta para dentro de um templo e tivesse lá muitas pessoas reunidas, educadamente, disciplinarmente, assentado, e sobre a cabeça de cada um deles fosse vista uma chama como se fosse de uma vela acesa, que agora estava formando uma línguazinha de fogo sobre a sua cabeça. Então, todos
receberam este sinal que caiu do céu e todos ficaram abismados, sem saber o que falar, porque não sabiam o que estava acontecendo. E houve-se um barulho de palavras, um barulho suportável. Não foi também uma guerra e nem uma gritaria, não foi nada disso. Foi ninguém caindo no chão, nem nada. Houve silêncio e as pessoas começaram a falar em outras línguas. Olha bem, é bom atentar para esta palavra. Começaram a falar, não especificamente, igual nós até falamos aqui hoje, e às vezes algumas pessoas interpretam dessa forma, que ouviu-se língua estranha. O povo falou língua estranha. Todos falaram língua estranha, porque a língua que eles falavam não era uma língua conhecida deles todos, mas todos entendiam na sua própria língua. Todos falavam uma língua só, mas era entendida na sua própria língua. Então não foi um momento estrondoso de línguas estranhas, foi em outras línguas. E as pessoas ouviam e começaram agora a se admirar, dizendo, gente, que coisa é essa? Nós ouvimos falar na nossa própria língua. Acharam aquilo muito estranho, mas era estranho mesmo. Era coisa de Deus são surpresa. E o povo, então, recebeu ali o poder de Deus que veio sobre ele no dia de Pentecostes, que estava prometido para que todos pudessem desenvolver um trabalho que começava com grande força, que era a igreja. Era o renascimento da igreja. A igreja precisava ser fortalecida. A igreja precisava ser batizada no Espírito Santo. A igreja precisava receber do alto alguma novidade, alguma coisa que os seus servidores não estavam acostumados. E eles estavam lá naquelas festas, já esperando terminar a festa e ir para casa. Mas só que naquele momento, Deus estava estabelecendo o início da igreja cristã. Havia uma alegria muito grande naquele povo, porque a igreja já estava levantada. A igreja já estava trabalhando, o povo já estava trabalhando na igreja. E Deus, antes de ir para o céu, antes de subir, esse assunto ao céu, ele fez a recomendação, não ausentei de Jerusalém. Não saia de Jerusalém. Ficai em Jerusalém, até que do alto vos sejais revestido de poder. Era o poder que vinha sobre o pessoal, era o poder que eles iam receber. Não era nada sobrenatural, não era nada estranho. Deus já vinha explicando isso ao povo há quanto tempo. Olha, teve um momento que Jesus, quando se preparava para ir, para subir ao céu, para ir para o lado do Pai, ele chamou os discípulos, antes do dia de Pentecostes, chamou os discípulos para dizer para eles o seguinte, que não tivesse nenhum tipo de manifestação negativa, de ter o coração entristecido, ficar com alguma saudade de alguma coisa que eles teriam que deixar, porque a promessa do Pai era aquela, que isto ia acontecer, mas que eles não turbassem seus corações, não trouxessem nenhuma dificuldade para o seu entendimento cristão, e que esperasse pela promessa do Pai, porque ele já vinha há muito tempo anunciando. E eles estavam chorosos. E Jesus disse para eles, não chorem, não se turbem os vossos corações. Por que vocês estão chorando? Nós entendemos, o povo da época entendia que aquele grupo que estava chorando,
entristecido, porque Jesus disse que ia subir, e Jesus estava se preparando para subir ao céu. E eles estavam esperando por isso, e resolveram, então, a desanimar-se, a sentar num canto e ficar tristonho. Mas muitas pessoas, às vezes, não conhecem muito bem as razões do entristecimento do coração daqueles homens. É porque agora eles estavam com medo que iam ficar sozinhos. O Senhor Jesus vai subir aos céus e nós vamos ficar sozinhos. Quem vai cuidar de nós? Agora nós estamos perdidos, porque nós deixamos tudo. Nós largamos tudo, largamos pai, largamos mãe, largamos tudo para seguir o Senhor. Agora ele vai embora, vai nos deixar. Então esta é a razão do entristecimento daquele homem. Mas Jesus disse para ele, na casa de meu pai, apontou para cima. Na casa de meu pai tem muitas moradas, não poucas, são muitas moradas. Senão eu não vou teria dito, vou preparar o lugar. O lugar está preparado, muitos lugares estão preparados. Se eu vier outra vez, venho para vos levar comigo. Para onde eu for, vocês possam estar também. Isso eu estou lhe garantindo. Eu vou para o Pai, mas eu vou preparar lugar para vocês. Não fique triste, não chore por nada, porque o lugar está preparado para vocês. E agora, a igreja já está em pé. A igreja já está em pé. Estavam todos reunidos alegremente ali, após aquele momento, as pessoas se dispersaram para os seus lugares e eles foram trabalhar. Há coisas super importantes nesse texto aqui. É que nós, essa semana, quarta-feira passada, se não me engano, falamos sobre Pedro. Foi quando nós citamos aquele ponto de chorar amargamente. Nós vimos que depois que Pedro traiu o Senhor Jesus, que ele viu a Jesus aproximando e ele se lembrou, meu Deus do céu, eu traí o Senhor Jesus. Eu não devia ter feito o que eu fiz, mas eu menti, eu disse que não conhecia ele. Eu afirmei 3 vezes que não sabia quem era Jesus, e era mentira. Eu sabia. Pedro estava ainda passando por uma correção espiritual, porque ele fez aquilo. Então, Pedro agora estava lá no dia de Pentecostes. Pedro estava no dia de Pentecostes. E dos que estavam lá, o primeiro a dar o pontapé na bola, o primeiro a sair na frente para a evangelização, para atender o ide de Jesus, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado, porque está condenado pela palavra. A palavra é que diz, aquele que crê será salvo. Aquele que não crê estará condenado. Então Pedro agora aceitou esta missão de dizer isso para o povo. Então Pedro saiu pregando o evangelho a todo mundo, a qualquer pessoa. E Pedro recebendo as primeiras críticas do povão, que criticaram, alguns disseram, poxa vida, 9 horas da manhã, já está todo mundo cheio de mosto. O mosto era o vinho forte. Então, a esta hora da manhã, está todo mundo cheio de mosto. Pedro retrucou, de primeira mão, retrucou, dizendo, não, esses homens não estão bêbados, não. Essa hora da manhã, 9 horas da manhã, ninguém bebe vinho. 9 horas da manhã, todo mundo está tratando seus afazeres. Aqui não tem ninguém bêbado, não. Eles estão envolvidos por um grande poder que acabamos de receber do alto para convencê-lo de que a salvação de Jesus Cristo está próxima, está batendo às nossas portas. E nós temos que receber a palavra, que não tem sido pregada como devia. E até hoje a gente pode dizer isso também. A palavra não vem sendo pregada como devia. Mas há muitos, como nós agora, você e eu que estamos aqui, estamos fazendo isso
com sinceridade no nosso coração. Estamos trazendo os ensinamentos da palavra a respeito da salvação. Então, Pedro, naquele primeiro dia que saiu pregando o evangelho, olha, 3.000 pessoas aceitaram a salvação através da pregação de Pedro, porque perguntaram a ele, e nós, o que vamos fazer para sermos salvos? O que é que nós temos que fazer para sermos salvos? E Pedro diz, crê no Senhor Jesus, você vai ser salvo, você e a sua casa. Mas tem que crer, tem que depositar a tua fé no Senhor Jesus. E o Senhor Jesus bate hoje na sua porta, como bateu na porta de mais de 3.000 pessoas que se converteram a Jesus e hoje aguarda batismo no Espírito Santo. E a igreja está fervorosa. A cada dia o Senhor está acrescentando à igreja aquele que deveria ser salvo. Então, depois de poucos dias, Pedro, mais uma vez, faz uma outra caçada. Quer dizer, jogou a rede, pescando mais quase 5.000 almas. E todos foram batizados para a honra do Senhor e foram salvos. E você, hoje está aí, você faz parte dessa multidão também. A palavra de Pedro continuou. Pedro antes nunca tinha tido uma palavra dessa forma. Mas depois do dia de Pentecostes, quando ele recebeu o poder do alto, recebeu o poder do alto, então ele pôde testemunhar da palavra. Vós sereis, disse o Senhor, minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Cada um que aceitar a Jesus como Senhor e Salvador vai testemunhar deste Pentecoste, desse dia especial, onde as pessoas receberam o poder do alto para fazer esta obra maravilhosa de serem batizados com a força e o poder do Espírito Santo e hoje serem novas criaturas e serem fervorosos na palavra para a honra e para a glória do Senhor Deus. E você que está esperando a minha palavra, eu vou terminar daqui a alguns segundos, mas ela continua aí falando aos seus ouvidos. Aceita o Senhor Jesus. Procure a palavra de Deus. Não ande para trás. Ande para frente e olhe para o alto e receba do Senhor Jesus a salvação em Cristo Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde.